Olá, ele se formou em jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie no segundo semestre de 2018. Pós-graduado em Ciência Política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo e secretário estadual de Relações Parlamentares do PSOL São Paulo. Agente pastoral, atua no Fórum das Pastorais Sociais, na coordenação da Escola de Fé e Política e na animação da campanha da Fraternidade. Também milita no Movimento Popular de Saúde e na direção do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Peterson Prates. Peterson, depois de uma longa negociação, a gente realmente, definitivamente vai conseguir conversar. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar aqui nesse projeto Memória e recordar quão importante foi o Mackenzie, o curso de jornalismo aqui nessa universidade, para o meu processo formativo. Falando nisso, por que você escolheu jornalismo? Olha só, eu até o segundo ano do ensino médio tinha vontade de fazer geografia e história. Para mim estava certo que faria geografia e história. E aí no terceiro ano comecei a pensar assim, eu utilizo de comunicação nos espaços onde eu estou, já estava ali envolvido um pouco na militância, também na igreja, e usava muito disso, de falar em público. E eu falei assim, olha, pode ser interessante fazer jornalismo. Eu estudava no noturno, o ensino médio todinho, e eu só ia dormir depois que assistisse o último jornal da noite. Então foi despertando um gosto e falei assim, pode ser interessante fazer jornalismo. E aí fui. Com 17 anos saí do ensino médio e fui apostar no curso de jornalismo e parece que deu certo. Você estudou em escola pública? Escola pública, todos os anos, e o ensino médio completo no noturno, porque fazia cursos à tarde, mas também boa parte do ensino médio já trabalhava ali desde os 14 anos, então fazia no noturno. Então depois do ensino médio, era pensando assim, qual que vai ser a oportunidade do ensino superior para quem estava lá na escola de Sapopemba, e eu me lembro bem que na sala não tinha porta e nem vidro na janela, Então o horizonte de universidade era um pouco distante. E como é que você chegou ao Mackenzie? Eu tive um professor nessa escola, que era do bairro, e era um jovem negro, e que tinha, pelo ProUni, estudado no Mackenzie, na primeira turma do ProUni. Ele se formou em filosofia, foi meu professor, e ele fazia grupos de estudos com a gente, era um jovem militante, e ele trouxe a gente para conhecer o Mackenzie certa vez. E aí eu fiz também o vestibular do Mackenzie, e quando eu olhei tudo isso, eu falei assim, eu quero estudar nesse lugar. Mas ainda sem certeza do curso que escolheria, um pouco sem saber como que poderia vir para cá. E aconteceu que, depois de cursar um ano em uma outra universidade, também pelo ProUni, porque naquele ano que eu entrei no ensino superior, eu acho que não havia oferta ainda de vagas, eu vi que o Mackenzie estava disponibilizando vagas pelo ProUni, disputei pelo ProUni e vim e iniciei o curso do zero. Falei assim, quero começar do zero novamente, e foi uma boa experiência. Como é que foram esses 4 anos de formação, Peterson? Eu lembro muito bem, e hoje quando eu entrei aqui, eu lembrei do meu primeiro dia no Mackenzie. Aquele dia eu chorei, porque eu pensei assim, eu acho que eu fiz uma burrada. Porque eu estava indo para o terceiro semestre de jornalismo em outra universidade, com inspiração um pouco mais comercial, estava estagiando já em jornalismo na CDHU, quando tive a resposta do processo seletivo. E aí pensei e falei assim, vou para o Mackenzie. Só quando eu cheguei aqui, primeiro dia, à tarde, então 1h30 da tarde, falei assim, um negócio estranho, diferente. Primeira aula, me aparece um chileno, para falar sobre cinema, o professor Salinas. Depois, na segunda aula, me aparece uma argentina, da aula de psicologia, professora Nora. Depois da terceira aula, eu tinha que entrar dentro do campus, porque dividia-se a turma, para ter aula com o Fernando, e aí em outro espaço. Eu falei assim, aonde eu fui amarrar meu jegue, As 2 primeiras aulas com professores de outras nacionalidades, depois tem que ficar passeando por esse campus. E aí nessa atividade da última aula, tinha 3 blocos de aulas, eu falei, o quê? Eu vou ir conversar com o capelão.
eu vou ter que pedir socorro para Deus nesse lugar aqui, né? E cheguei chorando lá, dizendo assim, ó, eu acho que eu fiz errado, eu tinha que ter continuado na universidade que eu estava, tinha que ter continuado no estágio, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo esse espaço. Ele tranquilizou e falou, calma, espera, né? É só o primeiro dia, né? E aí depois eu tive certeza que fiz a escolha certa e a pluralidade do curso que o Mackenzie oferece não tem igual. Você falou em pluralidade. A tua sala era bem plural, né? Você se identificou ali porque acho que é uma das únicas turmas que nós tínhamos ali 7, 8 alunos negros. Isso, de fato. Quando eu entrei no elevador pela primeira vez, eu vi assim, né, só tinha jovenzinhos brancos, tudo mais, diferente da minha sala de aula do ensino médio, né, e já senti algo diferente. Mas quando entrei, o curso já tinha começado ali há 1 semana e meia, mais ou menos, né, e aí o olhar já treina assim, né? Onde a gente vai se sentir um pouco mais acolhido primeiro, né? Num lugar diferente, novo. E tinha ali, de fato, outras jovens, sobretudo, né? Que eram prounistas. E aí, primeiro com elas, a gente foi ganhando, né? A intimidade com a sala, com o curso. Mas o conjunto ali, né, dos estudantes, da turma, era um conjunto muito interessante, né, muito aberto, e eu acho que isso foi importante para a nossa formação, mas para a formação do conjunto ali, né. Tinha gente ali que de fato tinha uma trajetória um pouco de vida muito diferente, nunca tinha escutado falar em Sapopemba, e eu a cada aula fazia questão de falar de Sapopemba, falar da Zona Leste, das experiências locais, e isso colaborou muito, né. Eu acho que foi um acerto muito grande para o Mackenzie olhar o ProUni como uma política pública, né, de acesso ao ensino superior, mas que também fez bem, eu acho que para o próprio desenvolvimento do curso. Petros, você sempre foi um cara muito envolvido em movimento social, atuando em várias frentes e tal. De que forma a faculdade ou te ajudou ou não na tua trajetória, na sua carreira? Não, ajudou muito, né? Primeiro que o curso de jornalismo do Mackenzie, justamente por essa pluralidade, ele consegue oferecer um processo de uma formação humana muito importante, né? Então, para além do instrumento da técnica, né, acho que oferece condições para olhar a realidade, o mundo, com um outro olhar. Eu, quando cheguei aqui, já por meio das comunidades eclesiais de base, já estava um pouco na militância local, de bairro, né, de base, já próximo a alguns partidos políticos de esquerda, alguns movimentos sociais. E aí, quando chega aqui, foi justamente uma oportunidade de ampliar esse olhar. Porque o meu olhar era um pouco ainda restrito àquela minha realidade, né? Local, mesmo Sapopemba tendo 300 mil habitantes, né? Tendo uma pujança militante muito grande, mas foi aqui que eu vi qual o contexto onde Sapopemba estava inserido em tudo isso, né? Então, sem dúvida, colaborou para o processo militante, né? Que eu tinha quando cheguei aqui, mas colaborou de forma grandiosa. Você tinha uma intenção específica no curso, por exemplo, eu vou trabalhar com jornalismo político, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, qual que era a tua meta? Eu vim um pouco aberto, né? Eu acho que eu sabia com que eu não queria trabalhar. Na minha turma tinha muita gente que queria trabalhar com esportivo e eu nunca fui, né, nem bom de bola, nem bom de outros esportes, né? Sempre militei um pouco até pelo sedentarismo, nunca tive paciência de assistir esporte. E falava assim, olha, que bom que tem muita gente que quer ir para essa área, porque eu acho que eu não me encontro aqui, né? Mas estava aberto para outras coisas, né? Então, sempre gostei da política, e as aulas de política eram também justamente as aulas que a gente não podia chegar atrasado pelo potencial e sabor que tinha, né, com o professor Vanderlei. Mas eu estava aberto assim para outras experiências. Eu tinha um preconceito muito grande, por exemplo, quando cheguei aqui com assessoria de imprensa. Eu pensava assim, assessoria de imprensa, pouco tem de jornalismo nisso, né? E aí, um dos primeiros estágios que eu fui fazer foi no Memorial da América Latina. E ali tive contato com a assessoria de imprensa como algo positivo, interessante, né? Então foi abrindo também horizontes na formação. O Petros, qual a visão que você tem hoje do jornalismo praticado no Brasil, quiçá no mundo? Olha, mudou muito da tua formação para cá? Mudou. E tem hora que a gente acha que está num mato sem cachorro, né? Como que a gente consegue criar condições para romper com o processo de desinformação? Quando a gente chegou, né, na universidade,
A gente tinha uma sedução pela verdade, por perseguir a verdade. Hoje parece que já é um conceito que está de lado, né? É uma abstração, e isso tem interferência também no processo de se fazer jornalismo, né? Mas também como que recebem o jornalismo. Eu tenho um avô de 84 anos que é analfabeto e sempre gostou muito, né, de acompanhar jornalismo. Ele tem lá a coleção de rádio, então liga desde as 5 horas da manhã, rádio na AM, né? E depois vai para a TV, aí, né, para a TV por assinatura, tudo mais, e assiste jornal o tempo todo. E de um tempo para cá, ele descobriu o TikTok. E ele nunca nem digitou uma palavra no TikTok, né? Mas vem um tipo de conteúdo para ele ali que ele vai consumindo e tem aquilo como verdade. E tem aquilo como, né, material jornalístico, né? E isso é perigoso. E aí ele vai, quando eu chego lá, né, falo, bem, avô, o que tem de novidade hoje? E aí ele vem apresentar notícias. Eu falei, mas onde você ouviu isso, vô? No TikTok. Vai dizer que você não viu isso. Só chegou para mim. Né? E para ele aquilo é pura verdade, é produção jornalística, né, produção científica, é com técnica, e de fato não é, né? Tem muito perigo em tudo isso. E qual é o papel que o jornalista tem nisso? O que o jornalista pode fazer, quer dizer, para evitar esse tipo de coisa? Olha, primeira coisa, eu acho que parece até chavão, meio ruim falar isso, mas é romper a preguiça, né? Porque a preguiça vai abrindo espaço para a gente absorver técnicas que não vão colaborar, né, com o nosso processo. Eu tenho conversado com alguns amigos, né, jornalistas, gente que trabalhou comigo, gente que estudou comigo, né, e muita gente em rede social hoje, outros em assessoria, e algumas pessoas têm falado assim, olha, agora eu só uso o ChatGPT. Eu já não estou escrevendo mais nada, né, só uso o ChatGPT. E a gente vai criando um processo de desaprendizagem. Porque aquilo que era para a gente tão essencial, a gente vai atribuindo a outro, né? A outro que não tem corpo, que não tem, né, que não tem inspiração, né? E isso é perigoso. Eu acho que o primeiro elemento é perceber que tem coisa que precisa sair da gente, tem coisa que precisa ter chão, que precisa ter rosto, precisa ter identidade, né? E para além disso, perceber que a verdade ainda precisa ser perseguida. E que a gente não precisa também olhar o jornalismo como o salvador do mundo, salvador da pátria, nesse mundão que cada vez está mais complexo. Né? Não é isso, ver como potencial missionário o jornalismo, né? Mas perceber que ele pode dar uma contribuição para o processo democrático, uma contribuição, né, para a comunicação entre os povos e perceber que a nossa atuação, quando bem realizada, causa diferença. E esse profissional consegue competir, por exemplo, com um influenciador? Puxa vida, cada vez está mais difícil. Cada vez está mais difícil. Quando a gente, né, se a gente olhar há 20 anos atrás, né, ou pouco mais, a sociedade, falar a brasileira sobretudo, tinha até como referência, né, alguns jornalistas. Olhava para algumas pessoas e falava assim, esse cara aqui de alguma forma me representa, né, esse cara aqui eu olho com ele com certo carinho, apreço. Hoje já não tem isso. Hoje não tem isso. Hoje, justamente, as pessoas se referenciam, né, e colocam todo, né, o seu agrado em figuras que estão, né, em outra praia. E às vezes acaba atrapalhando também o nosso trabalho. O diploma não é obrigatório para a formação do jornalista, para o exercício legal da profissão. E você acredita ainda que é necessária uma formação acadêmica? É importante, não necessariamente, é importante a formação acadêmica para um profissional da comunicação? É muito importante. É muito importante. Eu acho que não tem condição da gente achar que o jornalismo, todo o processo de comunicação é só técnica. De fato, técnica, a gente vai abrir o YouTube, vai ter aí um monte de gente ensinando, né, técnicas à torta e à direito, tudo mais, tem cursos livres, né, de pouca duração, mas onde que a gente vai ter condição de olhar o mundo com um leque um pouco mais aberto, né? De perceber que justamente numa discussão interdisciplinar a gente vai encontrar espaços aonde a gente vai conseguir colaborar para, né, o nosso dia a dia, para o cotidiano da profissão, né?
Então, quando eu cheguei aqui e tive aula de cinema e de psicologia no primeiro dia de aula, pode ser que naquele momento eu não entendia a importância e a necessidade daquilo na formação de um jornalista. E quando eu olho, né, a grade que era oferecida e ainda hoje é oferecida, né, pelo curso de jornalismo do Mackenzie, fala assim, como que um camarada, né, que quer ser jornalista não vai passar por isso? Por um processo de formação humana, cultural, né, de abertura intelectual, tudo isso eu acho que é necessário. Eu lembro da sua colação de grau, da colação de grau da sua turma. Você exaltou muito a questão, né, da importância que foi aquela formação para aquele grupo, né, que você estava representando naquele momento, inclusive com muita gente pró-unistas. Então, a pergunta que eu te faço é, valeu a pena fazer jornalismo? Valeu a pena. Faria novamente. Faria novamente e, sem dúvida, se tivesse a oportunidade de fazer no Mackenzie, faria novamente. Não me arrependo em nenhum momento de ter deixado o curso já no terceiro semestre e ter começado do zero, né, ter deixado o primeiro estágio em jornalismo de lado, lá na CDHU, e ter começado um novo caminho. Eu acho que isso faz parte, né, do meu processo formativo, para além de profissional, né, jornalista, e faria novamente. O que você diria para alguém que está começando no curso de jornalismo mesmo, no curso de comunicação e ainda tem essas dúvidas? Quer dizer, o que essa pessoa tem que fazer, principalmente quando a gente fala de emprego? Eu acho que para ter esperança primeiro, né? Para ter esperança e dizer que a gente não vai encontrar espaço apenas no jornal diário, na TV e no rádio, né? Naquilo que a gente entende como um jornalismo tradicional. Hoje tem muito mais espaço para fora desse jornalismo tradicional, né? Seja com profissionais de mídia, de redes sociais, né? Em corporações. Então tem espaço. Para jornalista bem formado, tem espaço em tudo quanto é canto, porque o Brasil ainda precisa desses profissionais. Então é bom estar nesses espaços, é bom se formar em jornalismo e a gente vai ter sem dúvida oportunidade de fazer muito ainda. E é bom ouvir você, né? Apesar da demora que foi dessa negociação longa, obrigado por você ter vindo, é muito bom ouvir, é bom saber, né, o que vocês estão pensando, pessoas que já se formaram aí há 6, 7 anos, o que pode trazer, o que a gente pode, também para a gente, né? Também para a gente como professor, né? Porque é um mercado muito dinâmico e a gente aprende muito com essa conversa aqui, com esse retorno de vocês. Obrigado, Peterson. Que é isso, eu que agradeço. Que bom de encontrar sempre uma universidade atenta aos sinais do tempo. Quando a gente vem no Mackenzie, a cada oportunidade a gente vê que foi qualificado um espaço, melhorou outra coisa. Então a gente está aqui num estúdio maravilhoso, um projeto Memória que tem que continuar acontecendo. A gente sabe da sua contribuição com esse curso de jornalismo no Mackenzie e o seu carinho para, né, uma geração inteira de alunos e hoje já profissionais que passaram por aqui. Então que esse espaço continue, né, e que bom que a gente tem ainda gente que acredita que a formação acadêmica faz diferença na formação de jornalistas. E você volta aí para participar de outras atividades, com certeza. Isso aí. E vamos levar o Mackenzie para Sapopemba para algumas caminhadas por lá. Obrigado, Peterson. Até.